juntos, vamos lá. Todos que precisam ter esperança pra viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavra de vida eterna, venham conhecer Todo o mundo, Salvador. vamos lá. Deus está perto de nós. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está As perto palmas. de nós. Todos que são de Jesus, mortos pro mundo, vivos pra luz, venham adorar o Salvador. Todos que sabem perseverar, na fé que tudo vencerá, Agora assim, ó. venham adorar o Salvador. Deus está perto de nós. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Nada pode nos separar. Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós. No seu trono não se abalará. Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor. Nos libertou. Cante muito forte que Deus está perto de nós. Deus está perto de nós, chove seu amor, reina seu amor. Sua graça nos salvou, chove seu amor, reina seu amor. Deus está perto de nós. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Essa semana eu ouvi um homem falando que Jesus não quer que ninguém sofra, quer que todo mundo tenha uma vida perfeita. Mas não é isso que Jesus fala na sua palavra. Em João 16:33 ele fala que todos nós vamos passar por aflições. No Sermão do Monte ele fala: vocês serão perseguidos por causa do meu nome, felizes são vocês. Nós vamos passar por aflições, sofrimentos nessa terra. Mas 5 segundos ao lado de Jesus, você vai esquecer tudo o que você passou aqui. Hoje, nós só devemos obedecer e imaginar estar do lado de Jesus. Se eu pudesse imaginar como iria ser lado a lado, junto a você. Se eu pudesse imaginar que iria ver Face a face. face a face com você.
pudesse imaginar, Senhor. Se eu pudesse imaginar, rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos teus braços vou cair, mas eu sei na sua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia ou não vou poder falar? Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar o dia em que eu chegar, contigo me encontrar e te adorar. Se eu pudesse imaginar, prostrado aos seus pés, te tocar, Jesus, te ver além da fé. Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, Cante com força agora, rodeado por sua glória. rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos teus braços vou cair, mas eu sei na sua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia ou não vou poder falar? Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos teus braços vou cair, mas eu sei na sua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia ou não vou poder falar? Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar. Você pode sentar. Bom dia, NBNC. Graças a Deus, mais um domingo na casa do Senhor para o louvarmos e aprender da sua palavra. Temos alguns avisos. Essa sexta-feira nós tivemos uma noite fantástica, tá? Tivemos um encontro de casais. Se teve um casado que veio e gostou, diz eu aí. Gente, foi bom demais. Ontem, eu nunca tinha pensado assim, mas ontem o Renan deu um exemplo, né? Que numa reunião, num culto, numa reunião de GA, o pessoal estava unido e tal, e aí chegou Jesus apareceu. Aí quando foi o outro culto, a outra reunião de GA, Tomé chegou e o pessoal começa a falar, cara, tu não acredita. O que foi? Jesus apareceu aqui conosco. Logo no dia que você falta o culto, Jesus aparece. Parecia eu quando eu nunca faltava escola quando era criança. Mas cara, no dia que eu faltava, na adolescência eu pulava era um muro. Mas quando era criança, minha mãe não deixava eu faltar. No dia que eu faltava, o pessoal ia visitar a Fábrica Fortaleza. Não sei se você conhece a Fábrica Fortaleza. A Fábrica Fortaleza faz bolacha, faz macarrão, faz tudo que engorda e que eu amo.
E aí quando eu voltava no outro dia, não fui para a escola, o pessoal falava, gente, Mateus, tu não acredita, a gente foi para a fábrica Fortaleza, a gente viu as máquinas, a gente viu como é que faz a bolacha recheada, a gente comeu bolacha recheada, cada um levou um fardo de bolacha recheada, eu estou comendo só bolacha recheada, Mateus. Logo no dia que eu falto, gente, nós não podemos faltar culto, nem programação especial. Como a mensagem ontem, tivemos uma mensagem fantástica do pregador Renan. Foi ou não foi? Foi top. E aí, muitas vezes o que falta na nossa vida é o conhecimento. E quando você falta o culto, e eu vou te dizer, como pastor isso acontece. Estou escrevendo, Deus dá os insights, mostra os versículos, Deus vai falando. E quando você prepara a mensagem, você aprende muito mais. Aí você vai tirando aquilo que não vai dar tempo de falar. E aí Deus fala assim, cara, seria fantástico se essa pessoa estivesse nesse culto. Seria fantástico se essa pessoa estivesse nesse encontro. Seria fantástico que chega no dia, acontece alguma coisa. Na hora da saída, briga. Vem logo uma venda nesse horário. Alguma coisa para atrapalhar. É por isso, gente, que nós não podemos faltar culto, faltar programação. Porque nós entendemos que é nesse momento que vemos aprender do Senhor, vemos ouvir Ele falar. Por isso que não falte, porque foi muito, muito bom, foi bom demais esse culto, esse encontro de casais. E todo culto que nós temos, todo o CENIB, toda a programação é fantástica. Quem está fazendo o CENIB aí diz, eu também. Cara, que matéria fantástica, né? Muito aprendizado. Então, os irmãos falando que estão suando frio para fazer a tábua da verdade. E aí diz que lê os versículos e quando acha que está acabando ainda falta metade, né? E graças a Deus que tem sido um grande aprendizado. Todos os ar-condicionados estão ligados? Então, né? É o verão. De noite a gente congela, de dia a gente transpira amor. Transpira amor. Esse suor aqui, ó, é amor. Para você dar uma complementação na sua meditação, já tá fraco, né? Já tá suave. Temos a meditação lá atrás, voltando para Deus. Ou você que não está fazendo a meditação do CENIB, eu não vou nem pedir para levantar a mão quem não está fazendo, mas você tem que meditar na palavra de Deus. Não está fazendo do CENIB? É uma pena. Mas faça pelo menos a sua meditação lá atrás. E o tema dessa semana é um tema fantástico, voltando para Deus. Ele vai falar sobre o amor que nós procuramos, o vazio que sentimos, os momentos de dificuldades. Nós precisamos voltar para Deus. Todos os dias, voltar para Deus e nos aproximar e ter mais dele. Então, pegue a sua meditação lá atrás. Um outro aviso, e na verdade é um pedido que eu faço para vocês, um pedido de oração. No dia 4 de outubro nós estamos orando para uma noite evangelística e o tema dessa noite vai ser a fantástica noite do chocolate, tá? Se vai fazer baseado na fábrica de chocolates. Lembra aquele ticket dourado que o pessoal ganhava para visitar a fábrica? Rapaz, você não conhece a fábrica de chocolate? Pergunta para você conhece a fábrica de chocolate? Conhece aí o filme? Não? Nós queremos fazer o convite semelhante àquele ticket dourado para você distribuir para os seus amigos, convidar aquela pessoa especial. Estamos orando para que sexta-feira seja, não sei, é uma oração ainda, talvez para os teens, sábado e domingo, para toda a igreja, essa noite evangelística, a fantástica noite do chocolate. E você sabe que nós utilizamos essas metodologias porque é uma metodologia relevante à população-alvo. Ela vem, escuta o evangelho, recebe o amor de comer chocolate, comer bolo de chocolate, bolacha de chocolate, suco de chocolate, água de chocolate, pipoca de... não sei o que de chocolate ela vai comer, mas ela tem que sair pelo menos aqui comendo alguma coisa, nem que seja um bis de chocolate, tá? E vai ser assim, ela recebe o amor, abre o coração, vê a alegria das músicas, das apresentações, da brincadeira. E tem o evangelho e pode transformar toda a sua vida. Eu fui salvo por Deus através de uma peça
de fantoches. Talvez, eu não sei você, talvez seja o Terra Natal, talvez foi uma noite do chocolate, talvez foi uma noite caipira, mas a gente vai lá para a igreja achando que vai assistir uma noite, né? Vamos nos divertir um pouco e nós voltamos com Jesus e com a salvação para casa. Então eu quero que você ore por essa noite. Os ministérios vão ter muito trabalho e temos que nos planejar para fazer uma noite fantástica, tá bom? E você trabalhe com o seu ministério. E depois dessa noite nós vamos focar no Terra Natal, tá? Então o pessoal já está nervoso, mas não se preocupe, a gente vai fazer a feira de ministério semana que vem, mas nós não queremos desfocar dessa fantástica noite do chocolate, para nós termos mais uma turma de um com Deus, já chamar reforços para o Terra Natal, para que a gente possa ganhar Nova Cidade, a região norte, Manaus e o mundo para Jesus. Amém? Amém? Então ore, já anote aí. Rapaz, eu vou orar. Você não vai lembrar, anote aí, orar pela fantástica noite do chocolate. Ore pela salvação, ore para que tenha energia. Não sei você, mas está faltando muita energia, né, ultimamente. Vai embora, ore para que não falte energia, ore para que não chova, ore para que as pessoas possam vir, não haja confusão, que os planos de Satanás possam ser frustrados e que essas pessoas possam estar aqui nessa noite especial. E vai ser fantástico, gente, tenho certeza, e que Deus nos abençoe. Coloque no seu caderno de oração, porque sem oração nós não podemos fazer nada. É o Espírito de Deus que converte, que convence. Não somos nós, não são palavras de sabedoria humana, mas o Espírito de Deus que pode transformar os corações. Desde a recepção, alguém abrindo a porta, direcionando onde sentar, pessoal no estacionamento, cada brincadeira, estamos demonstrando o evangelismo e o amor de Deus através disso, tá bom? É isso, vamos continuar louvando ao Senhor. Em Apocalipse 4:8 fala: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E nesse momento nós vamos declarar o quanto Ele é santo. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Tudo está preparado
nosso Deus é santo e não há outro debaixo da terra pelo qual nós conseguimos ser salvos se não for por Jesus. Então declare: santo, santo, não há outro igual a ti. Só tu és santo. Só Ele é santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Declare: só Ele é santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só as vozes, só as vozes. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Amém. Podem sentar. Vamos continuar estudando a nossa série que se chama... Foi meio fraco. Eu vou perguntar de novo. Vamos continuar a nossa série que se chama... Lifestyle. Essa igreja é bilíngue, tá? Que significa o que, Lifestyle? Nós vamos continuar estudando qual que é o estilo de vida de um cristão NIB-NC. Nós aprendemos o essencial número 1. Você lembra qual que era o essencial número 1? Não. Entendemos, tá? Vamos lá. Abra aí o seu caderno, gente. Você tem que anotar, não é possível. Vamos lá, essencial número 1. Entendemos que nossa prioridade absoluta é amar a Deus de todo o coração, alma e força. Qual que é o essencial? 2, calma. 1, 2, 3 e já. Estudamos coletivamente e individualmente a palavra de Deus. Eu tinha a expectativa de que essa série ia durar 4 semanas. Nós estamos na 3ª semana, estamos no essencial 3. É muito assunto. Tem mensagem aí até o final do ano. Qual que é o essencial 3? Sabemos os 5 E's do nosso propósito. Nós sabemos os 5 E's do nosso propósito. Você lembra quais são esses 5 E's sem olhar no caderno? Lembrando que o segundo é enturmar, tá bom? Então vamos lá. O primeiro é evangelizar, enturmar, ensinar, engrenar e engrandecer. Uma salva de palmas para vocês. Ô, palma de invejoso, sempre falo. O primeiro é o evangelizar, falamos semana passada. O segundo é o enturmar, que tem a ver com amor, com receber as pessoas, torná-las família de Deus. E o nosso terceiro propósito, qual que é? Ensinar. 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 Ensinar tem como objetivo nos tornar semelhantes a Jesus.
O objetivo do ensinar é tornar cada membro semelhante a Jesus. Você aprendeu lá no Com Deus e na Bíblia que todos nós temos o pecado original. Todos nós, em nós, no nosso coração, todos temos a tendência de pecar. Não precisa ensinar, não precisa instruir. A nossa tendência natural, por causa do pecado original, é sermos egoístas, egocêntricos, invejosos, orgulhosos. Essa é a tendência. É o nosso coração. Há maldade, há orgulho, há razões que muitas vezes são erradas, até mesmo para fazermos o bem. E quando nos convertemos, um papel da igreja é ensinar a cada membro para ser mais parecido com Jesus. Eu gosto de colocar numa ilustração de uma faculdade. Quando você faz pedagogia, né, Marcela? Pedagogia. Você se inscreve para fazer pedagogia, é só você chegar lá, fazer a matrícula e pronto, você recebe o diploma. Pedagogo, pedagoga. É isso, sim ou não? Você vai fazer uma faculdade de educação física, é só você saber jogar bola, fazer 10 gols numa partida e você já recebe o diploma educador físico. Verdade ou mentira? Não é. Toda faculdade, escola que você se matricula, e faculdades boas e escolas, porque hoje as escolas, algumas escolas públicas, você só precisa existir, ir para a sala e respirar lá dentro que você passa. De algum jeito não quer te reprovar. E às vezes algumas faculdades, mais ou menos, é assim também. Você vai, aí reprova, e não, vamos fazer a repescagem. Reprova de novo, vamos fazer a repescagem. Reprova de novo, cara, faz um trabalho aí que tu passa, reprova no trabalho, tu sabe escrever teu nome? Sei. Administração, pega. Engenharia, pega. Uma vez eu estava conversando com uma moça que se formou em engenharia mecânica, numa faculdade particular, que eu não vou falar o nome por motivo de ética, brincadeira, não vou falar, pode ser aqui você estuda. E aí eu pedi para ela, como era chefe dela e ela se formou, eu precisava que ela fizesse uma solução de um problema com uma regra de 3. A gente tinha que comprar um tanque, né? Um tanque para acumular o gás, etc. Se eu tinha um tanque que dava tantos litros, qual era o tanque para caber quantos litros? Aí ela escreveu no papel, beleza. Foi no Google, tanque para comportar tantos litros. Aí não achou, porque era o que tinha que desenvolver. Toda faculdade, escola, curso, profissionalizante, técnico, qualquer coisa, se ela é boa, ela vai te exigir provas, desafios, testes. E para você passar numa faculdade, você tem que estudar, se preparar, e quando vir a prova, você tem que passar na prova. Você se matricula na faculdade de administração, não é fácil para você se formar. De pedagogia, não é fácil para você se formar. Matemática, não é fácil você se formar. Física, é impossível você se formar. Rapaz, a faculdade que menos as pessoas se formam é em física. É muito difícil. Uma vez eu fui fazer uma matéria com o pessoal de física, eu comecei a assistir 3 aulas, eu falei, próximo período, lá vou eu. E eu tenho que fazer, muito complicado. Mas faculdade boa, você tem que estudar, passar e ser aprovado. Quando você se converte, você é matriculado numa escola, a escola de Deus. Você aceitou a Jesus, não acaba por aí. Não morre, acabou. Não, você é matriculado na escola de Deus. Você tem provas, testes, estudo e muito estudo. E quanto mais estudar, mais preparado estará. E quando você se forma para ser semelhante a Cristo. Um cristinho, um cristão. Alguém semelhante a Jesus.
Cristão é isso. Eles foram chamados, os discípulos de Jesus foram chamados de cristão porque falaram assim: rapaz, esse povo aí tá parecido com Jesus. Olha para a pessoa do seu lado, ela é parecida com Jesus? Olha aí. Bom, pastor, acho que falta só um cabelo maior, barba, uma faixa vermelha aqui. Vê se a sandália dela está com a sandália de couro, né? Não é isso. Ser parecido com Jesus é desenvolver o caráter de Cristo, desenvolver a semelhança de Jesus. Um dos nossos objetivos é quando as pessoas nos vejam, elas vejam alguém, cara, essa pessoa, o Henrique, rapaz, parece com Jesus. O meu sonho quando eu era adolescente era um cristão, o meu sonho é que as pessoas me vissem no ônibus, pegando o ônibus e pensassem: esse cara aí é cristão. Esse cara era o meu objetivo, e ainda é o meu objetivo, que as pessoas saibam que eu sou cristão, de nos ver. Eu quero que você anote aí, que você seja ninja. Eu vou ler os versículos e você vai anotando as referências. Vocês estão comigo, sim ou não? Sim. Ótimo, vocês são demais. Romanos capítulo 8, versículo 29. Anote aí, Romanos 8, 29. Diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus está falando que aqueles que ele salvou, o objetivo é que seja conformes à imagem de Jesus. Efésios 4,13, anote aí, Efésios 4,13. Olha que incrível esse versículo. Se eu fosse você, ainda marcava 2 risquinhos embaixo. Efésios 4,13 fala assim: até que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. O que é a maturidade? Atingindo a medida da plenitude de Cristo. Efésios 4,15 fala assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Filipenses 2,5, anote por favor. Filipenses 2,5 fala assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Filipenses 2,5. Vi vocês olhando, achei que estava errado. Mateus 28:20, vocês sabem que é a grande comissão, e falei de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Mateus 28:20, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Qual que é o terceiro E do seu propósito? Ensinar. O quarto, qual que é? Engrenar. Nós vamos falar sobre engrenar. Esse engrenar tem a ver com servir aos outros. Servir aos outros. O engrenar, para você não esquecer, tem um gesto. Você lembra qual que é o gesto? Servir aos outros. Joga o suor na costa do irmão da frente. 1, 2, 3, servir aos outros. Eita, que a costa do Caio até melou aí. Servir aos outros. O quarto propósito da nossa vida, dessa igreja, é engrenar as pessoas. Você foi salvo, você foi criado para servir. Deus nos salvou para praticarmos as boas obras que Ele preparou. Olha só que interessante, nós não somos salvos por praticar boas obras, mas Deus nos salvou para praticarmos essas boas obras. Se você é um filho de Deus, Deus quer que você sirva os outros com seus dons, os seus talentos. Olha para você. Você é uma pessoa cheia de dons, cheia de talentos. Sério, pastor, eu não entendo. Há estudos que dizem que nós temos, no mínimo, 300 talentos.
Você é cheio de talentos. Vendo os teens gravando vídeo, cara, eu achei muito legal, ó Daniel. Poxa, eu gostei daquela luta que tu teve com o Genilson, olha. O Genilson morreu lá, cara, que ator. Genilson vai dar para ser o Maui no final do ano, botar para engordar. Para ser o Maui no final do ano. Maui depois do Covid. Não, brincadeira, tô brincando. É porque você que não conhece, ele é bem magrinho. Médio, não é muito magrinho não, é médio, tá? E o Maui é gordo, tá? Só por causa disso. E aí, olha só, eu olhando aquilo, eu vejo quanto talento nós temos aqui na igreja. Talvez você saiba consertar um ar-condicionado. E aí você percebe, rapaz, tem alguma coisa estranha com esses ar-condicionados aqui. Não está gelando. Ou talvez você saiba fazer uma arte, você sabe interpretar, você sabe dar uma palavra, você sabe ouvir. Você sabe cozinhar, você sabe varrer, você sabe limpar. Não é todo mundo que sabe passar um pano no vidro. Eu vou te dizer uma dificuldade que eu tenho, deixar o vidro limpo. A mesa lá da minha casa é de vidro, eu vou lá, passo o pano, eu olho, meu pai tá pior. Aí pego o jornal e, cara, quando eu me estresso, eu vou no papel toalha. E aí a Thaís me briga, tu tá gastando papel toalha, é caro. Eu falei, meu amor, mas isso aqui não limpa. Aí ela vai lá com a mão, limpou. Talvez você tenha um talento de vender. Talvez você tenha um talento de ensinar. Talvez você tenha uma casa. Isso é um talento. A primeira coisa que Pedro serviu a Jesus, você sabe o que foi? Com um barco. Jesus chegou, estava pregando, aí falou, Pedro, posso usar teu barco? Pode. Subiu no barco de Pedro, afastou, fez o palco, o pessoal se sentou. Quando estava calor, o pessoal ainda dava um tcheco lá na água para ouvir a mensagem. E a primeira coisa que Pedro serviu a Jesus foi com barco. Talvez você tenha um barco, um livro para emprestar, um celular para fazer uma filmagem, uma câmera para tirar fotos. Não é, eu acho muito legal, quando chega durante a semana, fotos atualizadas, aí todo mundo coloca só foto bonita. Eu não sei o que acontece com essas câmeras. A pessoa não é bonita, é mais ou menos. Mas na foto, né, cara, fica aquela coisa linda. Talvez você tenha um carro grande, possa transportar alguma coisa para um irmão. Você sabe receber. Talvez você nem saiba mexer com as coisas do som, mas você vai lá e aprende. Então Deus nos chamou para servir. Olha só o que diz Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. É interessante que você vai ver nos versículos anteriores de Efésios 2, ele fala que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Ou seja, ninguém é salvo pelas suas obras. Mas depois que você é salvo por Jesus de graça, gratuito, Deus falou, eu tenho uma missão para você. Boas obras pelas quais eu já planejei para você realizar. Tudo que você sabe, faz hoje, foi dado por Deus de alguma forma. Onde você conseguiu o seu trabalho, a sua formação acadêmica, a família que você tem, o tênis que você tem. Se você já aprendeu a pintar, a dirigir uma rota, a fazer qualquer coisa, Deus te deu algo com que você possa servir os outros. Nós fomos salvos para servir. Ainda tem muito mais versículos, só anote aí, 1 João 4,19, Marcos capítulo 10, 43 a 45, 2 Coríntios 9, de 11 a 12, Gálatas capítulo 5, versículo 13, pastor, está muito rápido, você não é ninja? É agora que você mostra.
O quinto propósito da nossa igreja, qual que é? Esse você tem que falar engrandecendo. Qual que é o quinto propósito da igreja? Engrandecer. Muito bem. Engrandecer. Esse engrandecer tem a ver com tornar Deus mais digno, mais glorificado. Abra sua Bíblia em Salmo 34, versículo 8. Salmos 34, versículo 8. Salmo capítulo 34, versículo 8. Você já abriu sim ou não? Sim. Ainda tem gente que não. Vamos ler junto esse versículo, por favor? Um, dois, três e já. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Olha só que incrível. Deus, Ele diz muitas vezes na Bíblia para o adorarmos. E o que é se adorar a Deus? Deus não é uma velha vaidosa que fala, gente, eu preciso que vocês digam que eu sou linda. Linda, linda, linda és. Eu tenho uma autoestima muito baixa. E eu preciso que vocês me adorem, louvem-me, ó povos. Porque eu estou muito triste. Na verdade, Deus não é assim. Deus é perfeito. Ele não precisa nada nosso. Quando Ele diz que nós devemos o adorar, é o que diz aí no Salmo 34, versículo 8. Ei, gente, prove-me, experimente e veja como eu sou bom. Experimente e veja como é feliz quem em mim se refugia. E a tendência natural de quando nós provamos e vemos que Deus é bom é louvar. O nosso coração foi feito para louvar. Quando você come a comida gostosa, o que é que você diz? O que você vai almoçar hoje? Diga para a pessoa do seu lado. Se a pessoa diz, eu não sei, já combina alguma coisa com ela. Não tem aquela vez que você come aquele tambaqui delicioso? Ai, aquela matrichã recheada com banana. Oh, delícia. Você não consegue comer e fazer assim, ó. É, né? Pois é, matrichã. Não, você fala assim, cara, que coisa gostosa. Qual é a sua comida preferida? Diga para a pessoa do seu lado. Bodó assado. Rapaz, foram os irmãos comer um bodó assado ali na casa do Antônio. Deu o que falar esse bodó, viu? Conserva. Não sei, tem gente que gosta. Tem gente que ama conserva. A minha avó fazia uma conserva muito gostosa. Ela fazia o arroz e aí misturava a conserva no arroz, ainda cozinhando. Colocava pimentão, colocava cebola. Cara, era uma delícia. Uma delícia. E olha só o que a Bíblia fala nos Salmos 63, versículos de 1 a 6. Abra sua Bíblia, Salmo 63, versículos de 1 a 6. Daria uma mensagem inteira, só esse ponto. É a mensagem da minha vida. Você decorou esse versículo, né? Pastor, não vou abrir não, que eu vou falar de cabeça. Então vamos lá, Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti. Exausta e sem ar.
e avistar o teu poder e a tua glória. Aí vamos pular, até vocês falaram, acabou o culto. Ele diz aqui, ó, no versículo 5, fala assim: a minha alma ficará satisfeita minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete, com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Depois ele continua: quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. E Deus, ele está falando, toda vez, eu vou te dar um segredo, toda vez que eu pergunto, em todas as aulas de com a casa, quando tem 30 pessoas ou 2 pessoas apenas, toda vez que a gente pergunta, lembra qual foi o maior dia do banquete da sua vida? O pessoal lembra quando fala, e eu pergunto, qual que é a sensação quando você lembra disso? Toda vez, você não vai acreditar, nós já demos esse curso, não sei, umas 50, 60, 100 vezes. Eu e minha esposa demos todas as vezes, sempre falam satisfação. Não, pastor, isso é satisfação. Me lembra assim, dá uma sensação de alegria, de satisfação. A gente sempre pergunta até chegar a satisfação, e sempre falam. E olha só o que diz aqui: a minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. O grande problema da alma humana é que ela nunca está satisfeita. Nunca tem o sexo suficiente, nunca tem o dinheiro suficiente, a alegria suficiente. Por isso que nós vivemos numa sociedade cheia de ansiedades. Porque tentamos preencher a nossa vida cavando cisternas para buscar água. E essas cisternas, lá em Jeremias 2, diz que são cisternas rachadas que não podem reter água. Ou seja, não podem satisfazer. E aí, em Jeremias 2, Deus fala assim: ó céus, veja que coisa horrível, o meu povo abandonou a mim a fonte de água viva e cavou para si cisternas rachadas que não podem reter água. A fonte de todo pecado, de toda maldade, é que nós buscamos satisfazer os nossos anseios em outras coisas a não ser Deus. Buscamos satisfazer os nossos anseios em família, em empregos, em dinheiro, em relações afetivas, mas a única coisa que vai satisfazer a alma e o coração humano é Deus. E quanto você não entender, você ficará ansioso. E sabe por que a ansiedade é um problema? O desânimo e a depressão estão bem conectados. É porque você percebe, você criou para você um pseudo-salvador. Algo onde a sua alegria está firmada que não é Deus. Nós ficamos ansiosos por empregos, por trabalhos, por família, por maridos. Quando seu marido faz algo que não te agrada, a sua ansiedade, o seu medo vem porque você colocou no seu marido a sua satisfação. Quando estão cortando pessoas no trabalho, a preocupação pode vir, mas a ansiedade e aquele desespero, aquele desânimo vem quando eu coloco no que os outros vão ver. Como eu cheguei a ser diretor, agora eu vou perder meu emprego, eu não vou conseguir mais emprego. O que vai ser de mim? O que vão pensar de mim? Como as pessoas vão me ver? Isso é um pseudo-salvador que não pode satisfazer o seu coração. Só quando Deus se torna a fonte da minha alegria é que eu posso estar satisfeito. Engrandecer a Deus é estar feliz e alegre em Deus. Anote essa frase: Deus é mais engrandecido em nós quando somos mais felizes nele. Deus é mais engrandecido em nós quando somos mais felizes nele. Deus é mais engrandecido em nós quando somos mais felizes nele. Você pode falar comigo? 1, 2, 3 e já. Deus é mais engrandecido em nós
quando somos mais felizes nele. Estamos encerrando esses 5 pontos dos propósitos da nossa igreja. E eu quero que você saiba que tudo que fazemos na igreja, nós olhamos, vai se encaixar em um desses propósitos? Se sim, nós fazemos. Se não, nós não fazemos. Campeonato de futebol das igrejas evangélicas do Nova Cidade. Qual desses 5 se encaixa? Evangelizar? Não. Enturmar? Ixi, daí é briga, futebol, competição, premiação. Engrenar, servir aos outros? Não, pastor, vamos engrenar no futebol, nesse campeonato. Vou servir o meu irmão, aquele passe, na cara do gol. Me entenda que eu não estou dizendo que é errado você jogar futebol, é legal você ter comunhão. Por isso que no futebol da igreja, quando tem irmãos, joga 2 partidas e sai. 2 partidas e sai. Mesmo que você ganhe uma partida, ganhe as 2, você sai na segunda. Aqui na nossa igreja nós fazemos isso. Porque, meu irmão, o que mais tem briga é em futebol. O pessoal fica doido. Quer ganhar, não quer sair. Você acha top, não? Por que tu não toca? Aí escapole o palo. Calma. Por isso que campeonato das igrejas evangélicas, a gente não se mete. Marcha para Jesus, assim. Cara, se fosse algo relevante para evangelizar, algo relevante para a sociedade, se fosse uma manifestação para algo que fosse para modificar uma lei que não vai contra os propósitos de Deus, nós iríamos. Nós queremos avançar. Mas o Marcha para Jesus, o pessoal para as vias. Aí o pessoal está dirigindo e fala assim, ó, o bando de crente. Aí chega lá no final, é um show. E aí tem gente que vende até cerveja lá na Marcha para Jesus, lá na frente, cerveja. Aí dá briga. Aí chega lá, o assembleiano, o Nibi chegou, o terror. Aí já fica aquela confusão. Não, gente, se não vai nos nossos propósitos, nós não vamos. Quais são os nossos 5 propósitos? Evangelizar, enturmar. Meu Deus, é enturmar. Vamos lá, vamos descer. Evangelizar, enturmar, ensinar, engrenar e engrandecer. O próximo essencial é: aplicamos a teologia na vida cotidiana. Aplicamos a teologia, essencial 4, aplicamos a teologia na vida cotidiana. Essencial número 4, aplicamos a teologia na vida cotidiana. Todas as nossas mensagens, as programações que nós fazemos aqui na igreja, nós fazemos de modo que possamos aplicar na nossa vida. Nós fazemos de modo que a gente possa praticar, que possamos mudar, que possamos ser transformados. Então as mensagens, encontros de casais, Nova Teens, Nova Jovens, Nova Kids, tudo que nós fazemos é baseado e tentando fazer que transforme a sua vida. Por isso você não pode faltar. Porque tem um design para melhorarmos, o design para praticarmos. Mas isso você já sabia, sim ou não? O que muda e o que eu quero ensinar hoje é o porquê obedecemos. Por que nós obedecemos? Por que aplicamos a Bíblia na nossa vida? Por que quando a Bíblia diz para não mentirmos, por que a gente não mente? Por que quando a Bíblia diz para eu ser generoso, por que eu sou generoso? Por que quando a Bíblia diz para eu não adulterar, por que eu não adultero? Por que eu pego
a palavra de Deus e aplico na minha vida. E para isso, gente, é algo que é muito simples de falar, mas é difícil do seu coração entender. É muito simples explicar, mas é difícil para o meu coração e para o seu coração entender. Nós só conseguimos isso através do Espírito Santo. Por isso eu quero que você fique em pé e nós vamos orar por esse próximo ponto, para que Deus nos faça entender as motivações para obedecermos. Fique em pé, por favor. Se tiver alguém próximo de você, alguém que você confia, pega na mão dessa pessoa aí. Sei lá, não precisa pegar não, mas só se tiver alguém que você confia aí, pegue na mão dessa pessoa. Vamos orar. Oremos. Senhor Jesus, nessa manhã, vamos estudar agora, Pai, o motivo e a razão de obedecermos a Ti. O motivo e a razão de termos a nossa vida transformada. Pai, nos ajuda a entender a graça, nos ajuda a entender o Evangelho, nos ajuda a entender o que Jesus Cristo fez por cada um de nós, porque só através disso, Jesus, nós vamos ter transformação de vida, e não simplesmente esforços sem sentido. É só através do Evangelho, da graça de Deus, do perdão, que podemos ser transformados. Pai, por isso que nesta manhã, nós estamos parando para orar, para que o Senhor nos faça entender o tamanho da Tua graça, do Teu perdão, o tamanho do sacrifício na cruz, e que somos perdoados, somos amados, somos participantes da herança dos santos, não porque obedecemos, mas pelo que Jesus fez por nós. E quando entendemos isso, a nossa vida é transformada. Por isso, Senhor, nesta manhã, eu te peço que Teu Espírito Santo entre em nosso peito e nos faça entender o Teu Evangelho. É isso que nós oramos, Pai, no nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 2, pode sentar, versículo 14. Gálatas capítulo 2, versículo 14. Neste versículo de Gálatas, capítulo 2, versículo 14, deixa eu te contextualizar. Paulo, ele está falando que encontrou com Pedro. E Pedro, não estava vivendo de acordo com o Evangelho. Pedro não estava vivendo de acordo com o Evangelho. O quê? Como assim? O Pedro que andou com Jesus, andou na água, disse que amava a Jesus, não estava vivendo de acordo com o Evangelho? Não estava. E isso, mais uma vez, como eu lhe expliquei no início, é muito fácil de explicar, mas o seu coração não quer entender, o nosso coração não entende. E mesmo que eu seja salvo, muitas vezes a gente pode viver não pela realidade do Evangelho. Isso aconteceu com Pedro. Vamos ler Gálatas 2,14, fala assim: quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viver como judeus? Gentios é o povo que não é judeu. Nós, judeus de nascimento, e não, entre aspas, gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Paulo está falando que não é por obedecer que você é salvo, é pela fé em Jesus. Ninguém é salvo por obedecer, ninguém é salvo por não mentir. 17. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum.
Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, agora ele te dá a motivação. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Parece uma contradição o que Paulo está falando, mas não é. Qual que é o motivo por você obedecer a Deus? Para ser salvo? Resposta errada. Você obedece a Deus para não ser castigado? Resposta errada. Você obedece a Deus para ser uma boa pessoa? Resposta errada. Nós obedecemos a Deus por causa do Evangelho. O que é o Evangelho? Eu vou explicar de uma forma muito resumida. Mas o Evangelho é: Deus criou o homem para amá-lo, para ter um relacionamento, para ter um lar, para ter uma família, para compartilhar o amor com o homem. Mas o pecado do homem nos separou de Deus. E por causa do pecado do primeiro homem, todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos, e por causa do seu pecado, você merece a ira de Deus. Você merece o castigo de Deus. Você merece a punição de Deus. Porque a Bíblia fala que não há nenhum justo, nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Você e eu somos merecedores da ira e do castigo, porque quando a gente canta, só tu és santo. Santo significa separado, sem pecado. E se Deus permitisse que o pecador estivesse junto dele, ele não seria mais santo, ele não seria justo, e o nosso Deus é santo. Você é digno não das coisas boas de Deus. Você não merece coisas boas de Deus. Eu não mereço coisas boas de Deus. Você merece castigo, você merece punição. Eu mereço castigo, eu mereço punição. E a religião é a forma de todo mundo olhar para Deus que é santo e tentar obedecer. Não mentir, não roubar, não enganar, para que talvez Deus olhe para mim e veja que eu sou uma pessoa boa. E, cara, talvez Deus vai olhar para mim cara, se eu tratar bem minha esposa, e Deus vai olhar para mim e vai ver que eu sou digno, mas nós não somos. Porém, o Evangelho diz que no tempo certo, Deus veio ao mundo em forma de Jesus Cristo. A Bíblia fala que Ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. A ira de Deus que deveria ser no seu lugar, ei, em você, Jesus tomou sobre si. Ele tomou o nosso castigo, a nossa punição, o nosso inferno. Jesus pegou as nossas dívidas, colocou sobre si. Depois lê Isaías capítulo 53. Pelo seu castigo, ele recebeu a ira de Deus. Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento, Deus estava se separando de Jesus por causa de mim, por causa de você. Mas era no nosso lugar. Ele ressuscitou ao terceiro dia para nossa justificação, diz lá em 2 Coríntios. Vencendo a morte, que era o último inimigo do pecador. O salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. E por causa do que Jesus fez, Ele é o caminho, a verdade e a vida, João 14:6. Efésios 2:8-9 fala, porque pela graça de Deus, graça, favor imerecido, você não merece, mas pelo que Jesus fez, você é salvo. Não por obras para que ninguém se glorie, não é por vir para a igreja, não é por obedecer, não é por não trair, não é por não ver imoralidade que você é salvo, não é por isso, mas é pelo que Jesus fez. Eu sou salvo pela graça, mediante a fé. E um dia, Jesus vai vir nos buscar. Deus vai vir olhar para você, Caio, vai olhar para você e vai falar, esse é meu filho amado, de quem me agrado. Aquilo mesmo que ele falou para Jesus. Não pelos nossos merecimentos, mas pelo merecimento de Cristo.
Essa é a nossa motivação. E quando nós entendemos o amor e entregamos a nossa vida para Jesus, vocês estão comigo, sim ou não? Sim. Acorda a pessoa do seu lado, não dorme. Se dormir, dá uma chulipa nessa pessoa. Diga para a pessoa do seu lado, como você diria para uma pessoa que mente, parar de mentir? Como é que você falaria para uma pessoa parar de mentir? Diga aí para a pessoa do seu lado, vai. Vai, diz. Essa pessoa é uma mentirosa. Como é que você diria? Por que que você deve parar de mentir? Diga aí. Por que que você deve parar de mentir? Cara, algumas pessoas falariam assim, cara, se você mentir, você vai se encrencar com Deus e com os outros. Cara, se tu mentir, Deus vai te castigar, tu tá lascado. Cara, se tu mentir, tu vai parecer um mentiroso sujo. Você é melhor do que isso. Você não quer ser um igual a eles. Para resumir, você diria, cara, tu quer se dar bem na vida? Seja honesto. E aí você vai se dar bem. Mas isso é uma mudança de vida baseada no moralismo. O que é o moralismo? Obediência às regras. Você está mudando a vida de alguém, apelando para que se ela mudar, ela vai se salvar. Mas esse não é o evangelho. Você já é salvo. E quando eu falo para uma pessoa, para ela mudar, não para ser castigado, não para quando eu falo, olha, se você não mudar, você vai ser castigado, você não vai ter autorrespeito, você vai ter autorrespeito. Se você mentir, você não vai ser salvo. Você, na verdade, está ensinando aquela pessoa a não mentir por motivos próprios, motivos egoístas. Cara, não sei, tomara que você consiga abrir a sua mente para entender isso. Tomara que Deus abra. A pessoa pode até estar num ato imenso de autossacrifício. Quer obedecer a Deus, pode estar até vendendo as suas coisas para dar para Deus. Pode estar até se sacrificando, entregando o seu corpo para ser queimado. Pode estar fazendo Nova Teens, eu sou um tio do Nova Teens. Eu venho todos os sábados e domingos para um Nova Teens. Mas pode estar fazendo isso por motivos egoístas, para salvação. Eu quero ser salvo, por isso que eu obedeço. Não amam a Deus por Ele mesmo. Na verdade, a sua intenção de obedecer é porque eu quero que minhas orações sejam respondidas. Eu quero ter uma boa saúde. Eu quero obedecer como jovem para ter prosperidade. Eu olho a vida do Renan e da Yasmin e vejo como eles são prósperos. Cara, eu vou obedecer, porque eu como jovem quero ser próspero também. Eu quero viajar para os Estados Unidos, por isso eu obedeço. A sua motivação está errada. E se possível, eu quero ser salvo. Eu faço para a resposta de oração, prosperidade, boa saúde, bom casamento. E tem a salvação também, né? De quebra, eu obedeço para ser salvo. Não obedecem a Deus simplesmente pela sua grandeza e porque Deus fez na cruz. Obedecem a Deus para que Deus pague alguma coisa. Deus tem que me pagar, porque, cara, eu sou pastor. E eu trabalho ainda, e eu oferto. Como eu sou um mártir cristão. Assim essas pessoas fazem o bem não por amor a Deus, não pelo que Cristo fez, não porque Cristo é digno, mas em benefício delas mesmas. E isso não transforma o coração. Isso só restringe as reações. Sem essa transformação, com o passar do tempo, pessoas se desviam. Talvez você esteja do lado de uma pessoa que está buscando a salvação pelas obras. Talvez você esteja na cadeira desta pessoa. Ou seja, é você.
não tem a transformação. Você obedece, cara, para não receber o castigo de Deus. Eu obedeço porque eu sou uma pessoa melhor do que a humanidade. Isso gera orgulho, porque você é melhor do que esses pecadores imundos, gentios pecadores, como Pedro falava. Mas com o passar do tempo, você não vai conseguir manter o ritmo. Porque você ainda vai continuar sendo aquela pessoa irada e mentirosa, e você só luta para conquistar alguma coisa. Você não vai conseguir manter o ritmo. Você não vai conseguir, e por isso que muitas pessoas se desviam, e você vai perguntar: cara, eu não aguentei mais. Eu não aguentei mais o ritmo. Putz grila, é ministério, é meditação, é terra natal. 3 anos é top, mas 4, eu não aguento mais. E vivem sempre buscando e fazendo para serem salvas. Mas o evangelho, gente, o evangelho da graça de Deus, ele não vai forçar o teu coração para se encaixar em um molde. O evangelho, ele não vai tentar forçar as suas ações para você mentir menos. Na verdade, o evangelho derrete teu coração e refaz. Você não obedece a Deus, a sua motivação não é para não ser castigado, mas a sua motivação é olhar para a cruz e ver: olha o que Deus fez por mim. Será que eu estou fazendo demais? Servindo na igreja, sendo um pastor? Não estou fazendo nada. Não estou fazendo nada. Eu não estou fazendo nada comparado com a graça. Gente, eu não vou mais para o inferno. Pode entrar alguém e me atirar, eu não tenho medo de ir para o inferno. É porque o senhor é santo, é pastor. Não, gente, eu sou pecador, mas é pelo que Cristo fez por mim. Essa é a motivação de eu pegar uma mensagem sobre casamento e aplicar na minha vida. Porque foi isso que Cristo fez. Ele foi santo, ele foi fiel, ele foi digno até o fim. Eu olho para Cristo, olho para minha esposa, como diz lá em Efésios capítulo 5, quando ele fala: maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Paulo traz de novo para Jesus, para o evangelho. Eu falo: cara, eu vou amar minha esposa, mesmo que ela fique feia com o passar dos anos. Não que isso vai acontecer, meu amor, nunca. Porque a sua esposa, homem, pode ficar feia, mas para você ela sempre vai ser linda. Mas eu amo porque Cristo me amou. Não é para Deus não me castigar. Cara, se eu deixar de amar minha esposa, eu vou pegar uma AIDS. Eu vou me lascar todo. Essa motivação não muda o seu coração. Não transforma. O evangelho, ele vai te produzir um novo amor, uma alegria. E você obedece por gratidão a Deus. É através da graça que nós entendemos isso. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios 2, 1. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiu a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, este é Satanás. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Gente, não é por obedecer que eu sou salvo, eu estou salvo em Cristo. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus.
pois vocês são salvos pela graça, é pela fé, não vem de vocês, é um presente, um dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie. Aí, depois dele dar toda essa motivação, vem o 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. É bom que agora que está chovendo, a gente vai até mais tarde. Ih, parou. Qual é a mudança de comportamento pelo Evangelho? A gente viu que mudar de comportamento para ser salvo vai te fazer ser um crente feliz. Você vai desviar. Se você não entendeu o Evangelho, você vai aguentar 3, 4 anos, vai vir para o Nova Teens, vai se batizar, vai parecer top demais, mas você não vai aguentar. Vai participar do Terra Natal, decorar o Palavra Fest, mas você não vai persistir. A mudança pelo Evangelho é diferente. Vou te dar um exemplo, 2 Coríntios 8 e 9. 2 Coríntios 8 e 9, Paulo, ele vai instruir os cristãos a como serem generosos, a como ofertar. Paulo, ele não começa assim, gente, eu sou apóstolo, vocês têm obrigação de ofertar. Gente, se vocês não ofertarem, Deus vai vir com vocês e vai castigar vocês. Vai vir trevas, vai vir morte, vai vir briga, vai vir choro, vai vir ranger de dentes, vai vir peia, joelho no milho. Tome, vai ofertar não, é? Espere para ver. Espera para ver, desgraçado. Não. Em vez disso, Paulo fala assim, 2 Coríntios 8, 9. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Olha só, ele pega o Evangelho e traz para as finanças. Cara, Cristo era rico, ele se fez pobre por nós. Por que a gente não pode ser generoso? Por que eu vou amar alguém que me fez mal? Por que eu vou perdoar alguém que falou mal de mim pelas costas? É porque senão Deus vai me castigar, né? Não. A motivação deve ser, cara, quando eu ainda era inimigo de Deus, Jesus veio morrer por mim. Por que eu não posso perdoar essa pessoa? Por que eu não posso amar? Ai, meu pai, meu futuro profissional está estragando porque eu estou servindo muito a Deus. Não, mas eu vou fazer porque senão Deus vai me castigar. Não é a motivação. A motivação é você pensar, cara, Deus se entregou por mim, Ele abriu mão da sua riqueza. Por que eu não posso abrir mão de qualquer sucesso profissional para ser semelhante a Cristo e amar ali o Nova Cidade? Anote essa referência, Tito 2, de 11 a 12. Vocês conseguem me ouvir? Tito 2, de 11 a 12, fala assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Essa graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Tito 3, de 4 a 5, fala assim, ele explica o que é essa graça. Tito 3, de 4 a 5. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus nosso Salvador,
Não por causa dos atos de injustiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O que Paulo está ensinando lá em Tito 2, 11 a 12? É que a graça nos ensina a renunciar às paixões mundanas. Ensinar vem do grego treinar, disciplinar e instruir durante algum tempo. E o que nós devemos fazer? É permitir que o Evangelho nos ensine. Permitir que o Evangelho lute contra mim. Jonathan Edwards, no livro A Natureza da Virtude Verdadeira, ele escreve assim: se o nosso maior bem é a nossa família, sempre colocaremos o bem-estar dela acima do bem-estar de outras famílias. Se nosso país é o nosso maior amor, defenderemos os interesses do nosso país e desprezaremos os interesses de outros países. Se o nosso maior amor são os nossos próprios interesses, a minha salvação e ser abençoado, serviremos a nós mesmos ao invés da necessidade do nosso semelhante. Somente quando o próprio Deus é o nosso maior amor, conseguimos amar e servir todas as pessoas, famílias, classes e raças. Somente quando a graça salvadora de Deus nos leva a amar e servir a Deus simplesmente pelo que é e não pelo que pode nos oferecer. A menos que entendamos o Evangelho, sempre obedeceremos a Deus por nossa causa e não por causa de Deus. O Evangelho, ele vai destruir o orgulho, ele vai destruir o medo. O Evangelho muda todas as coisas. Nesse momento, cadê aquele papel? Cadê aquele papel? Você vai receber um papel desse. Todo mundo, levante a sua mão e você vai receber um papel desse. Entrega um aqui para mim, por favor. Aplicamos a teologia na vida cotidiana. Aplicamos o que ouvimos no dia a dia. Por quê? Por causa do Evangelho. Fica com a sua mão levantada até entregar, tem para todo mundo. Ali na mesa de som também. Vamos ler juntos? Aqui na frente, tem uma comparação da religião contra o Evangelho. Vamos ler? Vocês estão comigo, sim ou não? Então vamos lá. A gente vai ler a religião e depois o Evangelho, tá? Religião. Obedeço, portanto sou aceito. O que o Evangelho diz? Você percebe totalmente a diferença? Religião, a motivação. O Evangelho, a religião, coisas dele, tá? Era para ter mais um S. O Evangelho, para me assemelhar a ele. Religião, quando as coisas e o Evangelho, o que diz? A religião diz: quando sou criticado, fico. O Evangelho, o que diz? De ver a mim mesmo como uma boa pessoa. Minha identidade não está baseada em meu desempenho, mas no amor de Deus por mim em Cristo. Sobre a oração, a religião diz o quê? Minha vida de oração consiste em grande parte em pedidos e apenas se torna fervorosa
quando estou com problemas. O objetivo principal das minhas orações é controlar as circunstâncias. O Evangelho diz o quê? Minha vida de oração tem um bom tempo de louvor e adoração. Meu objetivo principal é ter comunhão com Deus. A religião sobre a autoimagem. Minha autoimagem varia em dois extremos. Quando satisfaço meus padrões de comportamento, me sinto confiante, mas fico vulnerável a me orgulhar e a julgar as pessoas que fracassam. Quando não satisfaço meus padrões de comportamento, me sinto humilde, mas não confiante, me achando um fracassado. O Evangelho, minha autoimagem não é de alguém que alcança os padrões de comportamento. Em Cristo, embora seja um pecador perdido, porém sou aceito. Sou tão mau que Ele teve que morrer por mim. E sou tão amado que Ele se alegrou em morrer por mim. Isso me leva a uma verdadeira humildade, assim como uma verdadeira confiança, sem que eu fique me lamentando ou sem que eu seja arrogante. Religião, minha identidade, dignidade. Assim que o Evangelho, minha identidade e dignidade estão baseadas naquele que morreu por seus inimigos, entre os quais eu mesmo me incluo. Somente por pura graça sou o que sou. Não posso menosprezar quem acredita em algo diferente de mim ou pratica algo diferente. Não tenho a necessidade interior de vencer discussões. Último, como me apoio em meu desempenho ou status para ser aceito espiritualmente? Meu coração fabrica ídolos, talentos, uma boa conduta, disciplina pessoal, classe social, etc. Para mim é indispensável ter essas coisas e nela deposito minha esperança, meu sentido, minha felicidade, minha segurança, meu significado e tudo que afirma acreditar em Deus. E por fim um evangelho bem forte. Tenho muitas coisas boas na vida, família, trabalho, etc. Porém nenhuma delas é tudo para mim. Não preciso possuí-las a qualquer custo. Portanto, há um limite no grau de ansiedade, da amargura e do desespero que eles possam. Amém. Você entende a diferença da religião e do evangelho? O evangelho muda quem eu sou. O evangelho me faz pregar, me faz falar, mas não me faz desprezar as outras pessoas. O evangelho te faz confessar pecados, sabe por quê? Por que as pessoas não confessam pecados? Porque se o pastor ou se meu líder descobrir quem eu sou, a minha autoimagem vai ser destruída. Não, o evangelho diz que você é perdoado, por isso você deve confessar pecados. Por isso que eu posso, semana retrasada, cometi uma falha, chamei o Renan e falei: meu irmão, preciso confessar para você uma coisa. E confessei. Poxa, mas é pastor, né? O que vão pensar de mim? Pouco me importa. O que o irmão vai pensar de mim? Porque eu sou filho de Deus. Isso é a melhor coisa que tem. Sou perdoado, amado. Eu posso confessar. Quando alguém peca, eu não olho com raiva, miserável pecador, sou melhor. Eu olho com compaixão. Quando alguém se desvia, eu não fico pensando que essa miserável morra no fogo do inferno. Mas eu oro para que a graça de Deus chegue no seu coração. O evangelho muda todas as coisas. Não é uma força. Não pense: agora o pastor está dizendo que eu posso pecar e fazer tudo, viver uma vida imoral. Você não entendeu o evangelho. O evangelho é tão bom
que muda as minhas atitudes. Os dois obedecem, mas um está obedecendo e pode estar indo para o inferno. O outro obedece, porque sabe e tem a certeza que está indo para o céu. Amém? Deus abençoe você e tenha uma ótima semana.